Bom, pessoal, esse é um vídeo mais jocoso, tá? É uma brincadeira, que esta seria o Hulk das pedras laranjas. Hulk, obviamente, pelo tamanho comparado, né? A pedra laranja da Sigma Fênix, óxido de alumínio, e esse aqui seria o Hulk, né? Eu tenho esse tijolo, aliás, eu tenho 10 desse tijolo, que eu comprei há mais de década atrás, numa empresa especializada de Ipatinga, aqui perto de Governador Valadares, porque Ipatinga é a sede da Uzi Minas, tá? Uma aciaria largamente conhecida e tal. E esse tijolo é um tijolo refratário de, basicamente, vejam bem, basicamente, óxido de alumínio. E quando eu comprei pelas especificações, a empresa me mandou um folder com o portfólio de tijolos deles e tal. E a especificação desse aqui é que ele tem 70% de óxido de alumínio, né? Cerca de quase 30% de óxido de sílica e alguns agregados para dar as características que eles querem, que é um tijolo para altíssima temperatura, ele suporta até 1500 graus, e alta resistência à compressão, tá? Ah, Cabral, mas para que você está falando de alto forno? Não, não é isso, gente. Isso é porque eu tinha um projeto de um forno para tratamento térmico e sobraram desses tijolos uns 3 ou 4 que estão julgados aí no quintal, os outros estão no projeto do forno que nunca foi concluído realmente, foi semi-concluído, mas nunca foi usado de verdade. E por que eu estou mostrando? Porque uma infinidade de amigos entram em contato nos comentários, no e-mail e tal, que aliás o e-mail é fioafiado, não, peraí, nossa, agora eu esqueci, fioafiado, acho que era o antigo, que o Hotmail não disponibilizou mais, acho que, depois eu boto na descrição aí, é porque eu mesmo não mando e-mail para mim, então, mas a questão é o seguinte, o pessoal perguntando, Cabral, eu tenho uma pedra assim, assim, assado, eu tenho um material assim, eu posso usar para afiar? Gente, o que eu sempre respondo é, poder pode. O que importa, na verdade, é a eficácia do material, a eficiência do material e, óbvio, o custo do material. Por que eu digo isso? Porque um material como uma pedra carborundo, por exemplo, ou mesmo a pedra laranja da Sigma Fênix, são muito eficientes para a função que se destinam, são muito eficazes e são baratos, tá? Eu não posso nem falar relativamente baratos, eu tenho que dizer baratos, porque se você fizer uma série de considerações, gente, por exemplo, uma pessoa que não tenha muitas lâminas e que não use intensamente as lâminas, vai afiar de vez em quando. Uma pedra carborundo dupla face ou uma pedra laranja Sigma Fênix vai durar a vida inteira e mais um bocado. E quanto custam essas pedras? Em torno de R$40, sendo que a carborundo, gente, em qualquer loja de ferragem na sua cidade, armarinho, às vezes até casas de caça e pesca e tal, você vai achar, então você não precisa nem de pagar frete por isso. E são muito, mas muito eficazes para desbastar e afiar, tá? E por que eu estou mostrando esse tijolo? Porque ele é óxido de alumínio, tá? As medidas dele, 23 centímetros de comprimento, 11,5 de largura,
6,5 de altura, tá? Isso, gente, e o peso dele, 3,9 kg. Se a gente usar a trigonometria, nós vamos ter que a densidade dele, ou seja, a quantidade de material e agregação do mesmo, é volume dividido por peso, o que daria mais ou menos 2,30 gramas por centímetro cúbico de densidade. Cabral, tem semelhança com a pedra laranja da Sigma Fênix? Tem. A pedra laranja são 20 centímetros por 5 centímetros por 1,8 centímetros de altura. Se a gente usar a trigonometria, calcular o volume, o peso dela são 406 gramas, ela vai dar uma densidade de 2,25 gramas por centímetro cúbico. Então é próximo às duas. Eu falei assim, então esse tijolão para afiar deve ser uma maravilha. Aí é que tá, gente. Esse tijolão refratário, ele não tem a homogeneidade de tamanho das partículas que foram sinterizadas na pedra Sigma Fênix, quando ele foi sinterizado. Então ele tem partícula grande, tem adição de sílica, tem adição de outros materiais em muito pequena proporção, tá? Que nem fariam diferença como um afiador, mas ele é cheio de irregularidade. Esse aqui já foi lixado, tá? Contra o concreto, nada de usar lixa mesmo, contra o concreto, e mesmo assim, vocês podem perceber tamanhos de partículas gigantescos. Em tese, seria uma tragédia para afiar, mas não é isso que atrapalha. O que atrapalha é a porosidade, entre aspas, tá? Ou seja, a forma com que essas partículas são sinterizadas, são coladas, entre aspas, porque elas começam um princípio de fusão se fundindo uma na outra, e aí ele não é muito eficiente. Vocês querem ver uma coisa? Ah, Cabral, ele pode ser usado para afiar? Ô, gente, em último caso até pode, tá? Nossa faquinha de teste, o que é que nós vamos fazer? Pronto, linha reflexiva. Ainda está cortando um pouco aqui no próximo do pé dela. Pronto, agora não. Agora a linha reflexiva está bem visível. Nada. Vamos lá. Como eu faço rapidamente com a pedra laranja, vamos fazer com ele. Vocês veem que a superfície está relativamente homogênea e plana, o que não vai dar dente ou degradar o fio só de passar. Mas vocês estão vendo que a pedra fica marcada pelo aço, ou seja, obviamente, ela está retirando o material, tá? Mas a eficiência, gente, nem de longe é igual a da pedra laranja da Sigma Fênix, apesar do material ser quase o mesmo. Eu acredito que a Sigma Fênix tem um percentual de óxido de alumínio muito superior a 70%. Provavelmente não chega a 100%, porque você precisa dos ligantes e tal, mas deve ser superior aos 70% dessa daqui. Mas vamos lá. Vamos ver o que nós conseguimos. A ponta ainda está ruim.
Ainda tá ruim, gente. Então é isso que eu quero mostrar para os amigos. Funciona para desbastar? Funciona. Mas é ineficiente. Ou seja, você perde um tempo desnecessário. Ah, Cabral, é fácil achar um tijolo desse para comprar? Gente, eu diria que não é tão fácil não, tá? Você precisa de um local especializado, que no caso aqui foi a cidade de Ipatinga, uma empresa voltada para esse tipo de material para atender o mercado de Ipatinga, mercado de aciaria. Ó. Então, tá ruim, gente. Apesar de ser um material que desbasta, apesar de ser um material muito duro, mas falta eficiência. E esse tijolo, agora vamos mostrar outra face dele. Eu fiz esses sulcos porque, na época, eu ainda usava aplainar a pedra, principalmente a pedra carborundo. Com ela é que eu ajustava as outras mais finas. E ele, para fazer isso, como vamos chamar de pedra dressadora para aplainar a carborundo, é uma maravilha. Principalmente com esses sulcos que depositam o excesso do carbeto de silício, não dando bump para aplainar, funciona que é uma maravilha, gente. Mas há muitos anos que eu não aplaino pedra minha, porque eu já não vejo mais necessidade. Tá? Mas é uma curiosidade, e essa marca preta que vocês estão vendo não é aço, é porque ele foi usado para fundição também e tal. Então é um material muito resistente, é um material abrasivo, mas não é um material eficiente, gente. É isso que eu quero deixar claro para os amigos. Custo. Ah, Cabral, mas eu tenho essa... Se eu tiver um tijolo desse aqui em casa, ele me custa nada. O problema é que te custa tempo. Ah, Cabral, mas eu tô de férias, eu sou aposentado, eu tenho um tempo livre à noite que eu não faço nada e tal. Tudo bem, gente, a questão não é essa. A questão é que você vai ficar muito mais tempo para afiar uma lâmina, tá? Esse lado aqui, ó, é bem liso, vocês veem, porque de tanto que a pedra passou nele, para dressar, para aplainar, há década atrás, olha, vejam a diferença do barulho no passar. Mesmo, Cabral, essas ranhuras não atrapalham? No ângulo correto, gente, não atrapalham nada, porque não vão pegar no fio, tá? Mas, como eu estou dizendo, não é um material ideal. Olha lá, o fio refinado, ele corta até melhor, tá? Então, o que eu quero enfatizar, gente, muito com os amigos, não é porque o material é abrasivo que idealmente você vai usar. Você pode usar? É claro que pode usar. Mas se você levar em consideração o custo de uma pedra carborundo, gente, quer dizer, vocês veem o tempo que eu estou aqui passando essa faquinha de aço carbono de 50 de dureza e o fio ainda não está bom. Se fosse na laranja, Cabral, você está com a laranja aí, por que você não passa? Então tá. Olhem a diferença, a abrasividade. Você sente até pelo barulho. É diferença da água para o vinho, gente. Olhem a diferença. É da água pro vinho. Se fosse um material caro, eu diria, tudo bem. Você tem esse substituto em casa que até funciona, pode usar perfeitamente bem. Mas não é uma pedra cara, gente. Assim como a carborundo dupla face, não é uma pedra cara. E você tem que ter em mente o seguinte, você comprando uma pedra dessas, se você não tiver muitas lâminas no seu ajuntamento, e olha que eu tenho várias, e mesmo assim eu tenho pedra carborundo de mais de 10 anos, gente.
nem vou citar a Sigma Fênix laranja, porque ela, tecnicamente, ela até sofre um desgaste, porque de vez em quando você tem que reativar a superfície dela com uma lixa. Mas na prática de soltar a partícula, ela não solta. Então, ela vai durar uma vida sua, uma vida do seu filho, provavelmente uma vida do seu neto. A que custo? 40, 50 reais? Divida isso pela vida útil dela. Quanto que ela está te custando? E o principal, quanto ela te poupa de tempo, que é um dos fatores importantíssimos, quanto ela te dá de qualidade de fio, tá? Porque não adianta também você ter um material abrasivo, relativamente eficiente, mas se as partículas são tão irregulares que você nunca vai conseguir um fio homogêneo. Ele fica áspero num ponto, mais suave no outro, dá dentes, porque às vezes uma partícula mais grosseira fratura o fio quando ele está quase pronto. Então, gente, essa é a intenção desse vídeo. Mostrar para os amigos que não é porque o material é abrasivo e até funciona para desbastar aço que você vai usá-lo, tá? Principalmente levando em consideração o custo de materiais excelentes, muito eficientes, dedicados a essa função, como a pedra carborundo ou a pedra laranja Sigma Fênix, tá? Então, faça uma forcinha e tal, compre uma carborundo, você vai ter pedra, gente, provavelmente pro resto da sua vida, tá? E, como eu estou falando, se você tem algo parecido com isso, você pode usar para aplainar a pedra carborundo, por exemplo, tá? Eu normalmente, se eu não tivesse isso aqui, eu recomendaria para aplainar a carborundo concreto, tá? Piso de concreto, cimento. Joga uma aguinha ali, põe a carborundo, pisa em cima, faz movimento circular, vai e vem e tal. Vai aplainar, que é uma maravilha, com custo zero praticamente. Desculpem. Então é isso, tá? Esse Hulk das pedras laranjas, que é obviamente uma brincadeira, não é uma pedra laranja como a definição nos remete a uma pedra de afiar própria, né? Mas é óxido de alumínio, tá? Não no mesmo teor, não no mesmo tamanho de partícula, não com o mesmo tipo de sinterização que uma pedra dedicada à afiação. Então, o Hulk, em tese, teria muito mais força, né? Ou seja, seria muito mais abrasivo. Não é, gente. Não é. É o que eu acabei de mostrar. Ele pode ser usado, mas o tempo que você vai perder e a qualidade resultante do fio não é interessante quando você considera que tem um material excelente, super eficaz e barato para fazer a função, tá? Que, vamos de novo, pedra carborundo, dupla face normalmente, porque é mais versátil um pouco, mas nada impede, por exemplo, Cabral, eu preciso da carborundo lado grosso. Se eu tiver uma carborundo toda em grão 320 ou 360, equivalendo aí a lixa d'água 160, 180, quase 200, eu tendo uma carborundo só nesse grão, eu poderia ficar com ela? Claro que pode. Ela corrige defeitos grandes do fio, dentes grandes, corrige, vai levar um pouco mais de tempo, mas quando é que você tem esses problemas para valer numa faca boa, numa lâmina boa? Quase nunca, gente. Então, o lado áspero da carborundo é usado, é muito bom, dá inclusive um bom, se você quer um fio super agressivo e que rapa cabelo, e eu já mostrei que ele é capaz de fazer isso, ele pode ser usado, mas
não tem necessidade desse grão grosso, tão grande assim, mas você vai usar, gente. Até para poupar tempo, você começa o desbaste nela, refina o padrão de riscamento no lado fino, uma chairinha lisa, e você está com fio de rapar cabelo fácil, 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 tá? A um custo de quê? R$40, tá? É muito barato, não dá para mim falar nem relativamente barato, gente. É muito barato. Aí, só para você ter um termo de comparação, eu não faço ideia do preço, mas um maço de cigarro deve custar aí R$10, eu imagino, não sei, não faço a menor ideia. Quer dizer, se a pessoa fumar um maço a cada quase 2 dias, que a maioria dos fumantes acho que fuma mais do que isso, em uma semana, tá? Em uma semana, você praticamente tem o preço de uma Carborundo. Ah, Cabral, mas é vício, eu não vou deixar de fumar para comprar Carborundo. Tá legal. Quanto tá uma cerveja? R$5? Não sei, também eu não bebo, então eu não sei. Mas vamos colocar R$5. Se num mês você deixar de sair 4 finais de semana para tomar cerveja, normalmente quem toma cerveja toma umas 2, sei lá, 3 cervejas. Se um mês você deixar de tomar cerveja, você compra sua pedra Carborundo ou sua pedra laranja e olha o benefício que ela vai te dar, principalmente economia de tempo, qualidade de fio, tá? São 2 fatores importantíssimos. Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Apresentar aos amigos o Hulk das laranjas, tá? Que na verdade não é uma pedra de afiar, tá? É um tijolo refratário, mas que até funciona. Mal, mas funciona. Pouco eficaz, mas funciona. Com baixa eficiência, mas funciona. Se você não tiver à mão uma pedra laranja ou uma Carborunda, ele poderia ser usado, tá? Não teria mesma qualidade de fio, nem faria no mesmo tempo, mas é o que se teria à mão, certo? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.